Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal. Eu sou o José Souto e estou mostrando aqui para vocês agora o meu canal MKT Serve Automações. Se você ainda não é inscrito do canal, eu vou te pedir, dá uma força no canal, se inscreve, deixa seu like. Eu tenho aqui mais de 100 vídeos falando de muitas coisas aqui. E nessa sequência de vídeos, eu estou gravando a, a API que eu desenvolvi de agendamentos chamada Kalen Pro. Então eu tenho aqui, ó, tô gravando uma playlist completa. Só abrir aqui, ó, já tem 7 vídeos e hoje eu vou gravar mais um vídeo de continuidade. Eu estou mostrando como explorar e utilizar a API de agendamentos em um assistente. Eu estou criando esse assistente aqui nesses vídeos. Então, voltando aqui para o nosso assistente, deixa eu colocar aqui. No último vídeo, eu criei a função aqui dentro da plataforma Disparachat do assistente buscar os serviços. Então, ele busca os serviços e mostra os serviços para o contato, né, que está ali conversando, em busca de um agendamento. Hoje, na continuidade, eu vou mostrar como fazer com que o assistente busque as disponibilidades dos profissionais do serviço. Então, aqui no Kalen Pro, no front-end aqui do Kalen Pro, eu vim aqui e criei um outro serviço só para dar uma diferenciada. Inicialmente, nos outros vídeos, eu mostrei aqui que tinha um corte masculino, né? O corte barba, e agora eu coloquei aqui alisamento. Eu busquei aqui algumas barbearias e a maioria das barbearias também tem o serviço de alisamento. Geralmente é corte, corte barba e alisamento. Então eu criei aqui mais um serviço. O ID dele aqui está 15, ó. O ID do corte barba é 14 e o ID do corte masculino é 13. O que nós vamos fazer com que o agente busque as disponibilidades? Então aqui na disponibilidade, ó, se você fosse fazer manual, você tem que vir aqui, escolher um profissional, escolher um serviço, escolher uma data inicial, por exemplo, hoje, dia 20, e escolher um período de busca, um range, né, de dias. Se eu quiser buscar a data de hoje, eu vou colocar um. Se eu quiser hoje e amanhã, eu tenho que colocar dois, e assim sucessivamente. Quando eu clico em buscar disponibilidade, ele vai mostrar as disponibilidades aqui embaixo. Ó. O profissional Carlos Rocha possui essas disponibilidades para hoje, ou seja, de 10 horas da manhã até as 17 horas, tá? 10 horas da manhã porque eu estou gravando antes das 10, então por isso que está aparecendo o horário das 10 aqui, tá bom? E o horário dele é de 9 às 18. É isso que nós vamos fazer o assistente fazer automaticamente por chamada de API, sem precisar que você venha aqui e faça manual a busca da disponibilidade. Vou lá para o Disparachat de novo e nós vamos criar essa API aqui. Como eu mostrei no último vídeo, vamos clicar aqui em criar nova API. Aqui eu vou dar o nome de API consulta disponibilidades. API consulta a disponibilidade de profissionais. Profissionais. Aí aqui é a descrição. Função, use essa função para consultar a disponibilidade de um profissional. A disponibilidade de profissionais. Por que de profissionais e não de um profissional? Porque isso faz com que o assistente mude o jeito dele fazer busca. Se eu coloco de um profissional, ele vai buscar de um só. Mas se eu colocar de profissionais, se a pessoa não escolher um profissional, ela busca de um, depois busca de outro, ou então ela busca de dois e mostra, olha, nós temos a disponibilidade para esses dois profissionais, aí vai e mostra. Fica mais interessante. E eu vou voltar aqui agora na documentação, aqui do Kalen Pro, e vou aqui na parte de disponibilidade, que é esse Get Availability aqui, ó. Então você vai clicar aqui e você precisa fazer um teste aqui para ele montar o curl aqui para você, ó. Então eu tenho aqui o profissional
vou colocar o 18, né, como eu mostrei no último vídeo, e o ID do serviço eu vou colocar o 13, que tem um serviço do ID 13. A data inicial eu vou colocar 2025-03-20, tem que ser nesse formato, e o range de dias eu vou colocar hoje, vou executar. E aí ele vai trazer aqui a disponibilidade, todas as disponibilidades desse, deixa eu mudar minha câmera aqui, desse profissional. Então ele mostra aqui, ó, a data, o current date time, né, que é a data e a hora, e ele vai mostrar aqui o ID do profissional, o nome do profissional, o serviço que ele está associado, o nome da companhia, da empresa, né? Os dias que ele trabalha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o, o horário que ele trabalha, de 9 às 18. E aqui começa, ó, dia 20, quinta-feira, tem disponibilidade? True, né? Verdadeiro. Aí diz aqui, ó, o profissional Carlos tem 11 disponibilidade na quinta-feira. E ele começa a dizer, ó, tem disponibilidade de 11 a 11h30. Aqui ele já mostrou 11, no outro ele mostrou 10. Por quê? Porque aqui já passou das 10 horas para mim, tá? Era 9h50 e pouco, e agora já são 10 horas, então ele não vai mostrar a disponibilidade de 10 horas. E ele vai mostrar aqui as disponibilidades, show de bola. A única coisa que eu preciso saber aqui agora, que eu preciso fazer, é copiar esse curl aqui, ó. Eu vou copiar ele, vou voltar lá na Dispara Chat e vou colar o curl aqui, certo? Então, a partir do momento que eu copiei o curl aqui, esse curl ele vai ser um pouquinho diferente do serviço. No serviço, eu não precisei mudar nada, ele só tem que fazer a busca que ele traz todos os serviços. Aqui eu vou ter que mudar, porque aqui, ó, ele já está dizendo, ó, API, Availability, Professional ID e o tal 18 que eu coloquei lá para o teste. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar duas. Eu vou fazer com que entre uma variável aqui. Então eu vou colocar duas chaves para abrir e fechar. Ó. E aí aqui embaixo vai aparecer um atributo. Ó. Então aqui dentro eu vou colocar Professional ID. Tudo junto assim, ó. Ou você coloca tudo junto ou você separa por um underline, tá? Aí depois aqui do service tem um número. Você vai apagar o número e vai fazer a mesma coisa. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó, e ele vai escrever quando você escrever aqui dentro, ó. Service ID. Então ele escreveu aqui, ó. Eu não escrevi aqui, eu escrevi aqui, ó, no curl. E aqui tem um atributo start date, que tem aqui, ó, 20/3/2025. E eu vou colocar aqui a mesma coisa. E vou colocar start date. Eu estou colocando os mesmos nomes do parâmetro da, da API, tá? Aqui, ó. Eu estou colocando esses mesmos nomes aqui, ó. Start date, CSS ID, Professional ID e Days. Então, vou lá agora e vou colocar. Aqui tem o Days 1. Eu vou aqui e vou colocar Days. Cuidado que tem uma. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui tem uma aspa simples. Cuidado que quando você estiver apagando para fazer, abrir e fechar chaves, você não apagar essa aspa, senão não vai funcionar, tá? E aqui tem a chave de API de teste que eu estou usando. E ele já criou aqui, ó, as quatro atributos, que são os mesmos atributos que estão aqui, ó. São esses quatro parâmetros, tá? Às vezes eu falo atributo, mas são parâmetros. Então eu vou voltar aqui. O vídeo de hoje, esse vídeo de disponibilidade, ele vai ser um pouquinho maior, porque eu tenho que explicar mais. Aqui você vai dar uma descrição para o assistente, porque o assistente que vai preencher o ID do profissional, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ID do profissional. Aqui, ó, se você quiser, não é obrigatório, você pode salvar isso num campo personalizado. Eu vou salvar porque se esse cara entrar, pedir a disponibilidade, fazer o agendamento e depois ele voltar, o assistente vai ter um contexto de qual foi o último agendamento dele, com que profissional que ele agendou, qual foi o serviço que ele agendou. Então é legal você salvar, mas não é obrigatório. Então aqui, ó, você pode escolher um campo personalizado que você já tenha, ou você pode criar um campo personalizado, tá? Eu vou criar, clicando nesse mais aqui, ó, eu vou criar um campo personalizado, que vai ser Professional ID. Ele vai ser do tipo texto, linha única, e eu vou criar. Pronto, criei. Aí eu venho aqui agora,
pesquiso Professional ID, ele vai aparecer aqui, eu seleciono. Mesma coisa com Service ID, vou clicar aqui no mais, Service ID, vou escolher aqui texto, linha única, criar. Vou vir aqui de novo, Service ID. E depois nós temos aqui o Start Date, vou fazer a mesma coisa, Start Date, texto, linha única, vai ser tudo texto, tá? Porque a inteligência artificial, ela só processa texto. Então, vou vir aqui, days, a mesma coisa, days, vou colocar aqui texto, linha única, criar. Vou vir aqui, days. Pronto. Aqui eu vou escrever ID, ID do serviço, start date, ah, data inicial da consulta, data inicial da consulta, e aqui eu posso até colocar. Não, data inicial da consulta, ok. Se precisar mudar, depois eu venho aqui e mudo isso aqui. Days, eu vou colocar aqui, ó. Range de dias para consulta, para adicionar a consulta. Beleza. É isso aqui. Vou salvar essa API. E agora eu preparei aqui, ó. Nós vamos ter que mudar a personalidade aqui agora para que tudo isso funcione em harmonia. Eu criei um doc aqui para explicar para vocês como que vai ser agora. Lembra que eu falei nos primeiros vídeos que eu não mudei a personalidade, mas que no decorrer dos vídeos que eu fosse gravando, a gente ia precisar mudar. E agora eu escrevi à mão aqui, ó, como que vai funcionar. Primeiro eu dei uma persona, tá? Eu coloquei aqui, ó, hashtag persona. Seu nome é Eduarda, quero que atue como assistente gentil de agendamentos para a minha empresa, Barbearia Top Cortes. Coloquei aqui, ó, Barbearia Top Cortes. Objetivo. Ó, seu objetivo é oferecer nosso serviço e ajudar os clientes interessados em realizar um agendamento. Ponto. Aí coloquei aqui roteiro de funcionamento. Aí qual que é o roteiro? Serviços. Seja qual for o contato que inicia a conversa, você deve apresentar o serviço antes de agendar, obrigatório. Por quê? Porque antes de agendar, antes de buscar disponibilidade, o assistente tem que saber qual é o ID do profissional e o ID do serviço que o contato está interessado. Tá? Então ele tem que saber antes de fazer isso, senão ele vai colocar qualquer coisa ou não vai colocar. Aí coloquei aqui, ó, disponibilidade, que é o tema desse vídeo. A disponibilidade será usada sempre antes de realizar um agendamento ou reagendamento. Não é possível realizar um agendamento sem antes mostrar as opções disponíveis de horários dos profissionais para o serviço que o contato está interessado. Isso aqui é uma instrução que eu estou dando para o agente. Aí eu estou colocando aqui, ó, informações importantes para consulta de disponibilidade. Aí eu estou colocando os parâmetros e estou dando uma explicação para o assistente. Ó, aí eu estou colocando o parâmetro start date. Deve seguir o formato YYYY, que é ano, MM mês, DD dias para datas. Tá? Ponto. Days é o range de dias para consulta. Aí coloquei entre parênteses para chamar a atenção dele. Atenção a expressões frequentes. Aí eu coloquei amanhã. Aí eu botei entre parênteses dois, para ela saber que ela colocar dois dias. Semana que vem, sete. Hoje, um. Se não forem usadas expressões, mantenha o padrão 4. Então eu estou colocando uma expressão bem. Estou colocando uma instrução bem clara e objetiva para ela. Ó. Sobre o range de dias, você deve seguir essas instruções aqui. Ó. Se for amanhã, você coloca 2. Se for semana que vem, você coloca 7. Se for hoje, você coloca 1. Se não for feita nenhuma dessas expressões, coloca 4. Por que 4? Porque pode ser que a pessoa esteja perguntando numa sexta-feira, e se você não colocar isso, ela vai sempre colocar um, dois, ela vai colocar um número aleatório. E se o profissional trabalhar de segunda a sexta, e ela colocar dois, ou seja, ou se a pessoa buscar no sábado, ela não vai fazer o range correto. Então, se ela colocar 4 dias e for na sexta-feira, ela vai conseguir falar sexta e segunda, por exemplo. So, e aqui o serviço do ID, ó, profissional ID. Eu coloquei o ID do profissional. Apresente os serviços para o contato ter a possibilidade de escolha.
Então, por que que eu coloquei isso? Se eu não colocar isso, ela preenche o ID do serviço e às vezes não preenche o ID do profissional. Ela deixa sem preencher. Então eu coloquei, ó, apresente os serviços para o contato. Ou seja, ela tem que apresentar o serviço para a pessoa falar, eu quero agendar com o Carlos ou com qualquer um. Ela tem que saber que a pessoa vai escolher um profissional. E aqui o ID do serviço Service ID é o ID do serviço. Ó, o formato esperado na resposta. Isso aqui você não precisa colocar, eu coloquei só para que ela mostre os horários ali com emojis, bonitinho. Senão, se você não colocar, ela vai mostrar do jeito dela, mas também não vai ficar ruim, não. Ó, eu coloquei assim, ó, formato esperado na resposta. Use emojis para destacar os horários e datas, tornando a comunicação mais amigável, mais amigável. Se houver horários disponíveis, apresente opções claras para escolha. Aí eu coloquei exemplo de amostragem. Aí ela vai falar assim, ó, serviço XPTO, disponibilidade. Ela vai colocar manhã e tarde. E aqui abaixo eu coloquei no prompt dela profissionais e os serviços. Por quê? Porque caso ela, por acaso, não chame os serviços na conversa, ela já sabe que tem o profissional Carlos, do ID 18, o profissional Roberto, do ID 19, e os serviços corte masculino, corte de barba e alisamento, do ID 13, 14 e 15. Porque a pessoa pode chegar, já conhece a barbearia, já conhece o serviço, já conhece o estabelecimento, e fala assim: ó, eu quero agendar um corte com o Carlos, que é o profissional que já me atende. Então ela não precisa ir lá buscar o serviço, ela já tem o ID do profissional e já tem o ID do serviço. Ela vai falar: você quer agendar um corte com o Carlos, um corte masculino com o Carlos? Ah, então o profissional ID é 18 e o serviço é o 13. Então ela já vai direto na disponibilidade. Então é importante você colocar os profissionais com os IDs e os serviços com os IDs nas instruções, caso ela precise é, não, caso ela precise buscar a disponibilidade diretamente, tá bom? Então, esse prompt aqui, eu já copiei ele, coloquei aqui, ó, tá aqui, do mesmo jeito que eu estou mostrando, tá bom? Já coloquei aqui a API, vou publicar, vou marcar essa caixinha para excluir histórico, né? Para ela esquecer as outras instruções. Vou aqui remover meu contato, fazer um teste do zero, beleza? Agora eu vou vir aqui no chat ao vivo e vou mandar uma mensagem. Mandar aqui uma mensagem, a palavra-chave, hashtag Calempro. Fica ligado aqui no canal, deixa seu like, se inscreve, por quê? Eu vou gravar uma sequência e eu estou mostrando aqui como fazer um bot de agendamentos com a API Calempro. Então você vai aprender muita coisa aqui utilizando a DisparaChat. Olha lá, ela já começou. Ó. Bom dia, meu nome é Eduardo, estou aqui para ajudar você na barbearia Top Cortes. O que posso fazer por você hoje? Está procurando agendar um corte, barba ou algum outro serviço? Eu vou colocar. Sim, gostaria de agendar um corte masculino para hoje, por favor. Então mandei ali, ó. Sim, gostaria de agendar um corte masculino para hoje, por favor. O que ela vai fazer? Agora é a hora que ela vai. Eu já falei o corte masculino. Então agora ela deve me apresentar os serviços. Por quê? Porque eu não falei nome de profissional. Não falei nome de profissional, então ela tem instrução de, antes de buscar a disponibilidade, de apresentar os serviços para que o contato possa escolher um profissional. Eu fiz isso para ela não. Ó, agora ela começa. Ó. Aqui estão as opções disponíveis para corte masculino. Aí colocou. Ah, não, ela buscou já um profissional. Ó. Ela buscou um profissional. Beleza, não tem problema. Ela pegou um profissional, como eu não escolhi, ela botou um profissional. Por quê? Foi aquilo que eu falei. Nas instruções eu coloquei lá o ID do profissional e do serviço, então ela mesma escolheu. Mas ela funcionou perfeitamente. Ela colocou ali, ó, serviço corte masculino, às 11h30, de 11 a 11h30, manhã e após o almoço. Eu vou falar assim,
mas eu gostaria de agendar com o último que me atendeu, o Roberto. Vamos ver o que que ela vai fazer? Então eu coloquei aqui, ó. Mas eu gostaria de agendar com o último que me atendeu, o Roberto. Então ela tem lá já na base de conhecimento dela, nas instruções, que tem um profissional chamado Roberto. Vamos ver se ela vai entender aqui ah, o que eu estou dizendo. Vamos ver se ela vai entender. Vamos ver se ela vai entender e buscar a disponibilidade do Roberto. Pronto, ela começou. Claro, aqui estão as opções para o corte masculino com Roberto Dinamite. Hoje, ó, o Roberto Dinamite tem ah, os mesmos horários, só muda ali o horário de almoço dos dois, tá? Só muda o horário de almoço, porque aqui, ó, aqui no o Carlos Rocha, ele almoça, acho que de meio-dia a uma. Então aqui, é isso mesmo? É, o Carlos Rocha, vamos ver aqui, profissionais. O Carlos Rocha, eu já não lembro agora, mas eu já não lembro agora. Deixa eu ver aqui, serviços. Mas eu coloquei só uma diferença de um para o outro de horário de almoço, 9 às 18. Eu só vou conseguir ver lá na PI. Mas a diferença de um para o outro ali, um é meio-dia a uma, o outro é de uma às duas, tá? Mas aqui o nosso assistente funcionou perfeitamente. Ele tá, ó, como é que a gente sabe se ele funcionou mesmo? Vamos aqui em menu, configurações, ChatGPT, assistente IA, e vamos clicar aqui em logs do assistente. E aqui, ó, tem toda a conversa. Então, quando eu falei aqui, ó, pode ser o Carlos, ele fez uma chamada na API da disponibilidade. Está aqui, ó, API Calem Pro, Availability, Professional ID. Ele colocou aqui, ó, 18, Service ID 13, colocou o Start Date de hoje, ó, a data de hoje, colocou o range de 4 dias, porque eu não tinha especificado, eu não tinha falado assim, para amanhã. Eu falei hoje, né? Na verdade, eu falei hoje. Não, eu falei, pode ser o Carlos. Pode ser o Carlos. Ele colocou aqui o 4 dias, não tem problema. Ele buscou 4 dias, mas ele só me mostrou a disponibilidade de. Eu falei hoje, então ele só me mostrou uma disponibilidade. Então, ele fez perfeitamente a busca na API, que trouxe aqui, ó, todos os resultados das disponibilidades do profissional Carlos. Depois, eu falei aqui, ó, que eu disse aqui, ó, mas eu gostaria de agendar com o último que me atendeu. Ele foi lá, eu falei que era o Roberto, ele veio aqui e colocou o ID 19, que é do Roberto, colocou o mesmo serviço, ou seja, ele não trocou o serviço, colocou aqui certo a data inicial e puxou aqui as disponibilidades do profissional Roberto Dinamite. Pessoal, olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas eu vou te pedir mais uma vez, dá um like, deixa um like nesse vídeo, porque eu tô ensinando aqui uma coisa que não é fácil, não é você. Tem muita gente que tem dificuldade nisso aqui. Então eu estou mostrando para você uma forma de você utilizar uma API de agendamento para você vender serviços. Eu estou mostrando aqui serviço de automação. Estou mostrando aqui um exemplo de uma barbearia, mas podia ser uma clínica médica, uma clínica dentária, poderia ser um serviço de advocacia, poderia ser qualquer tipo de serviço de agendamento que você para você estar utilizando com a API de agendamentos Calem Pro. Então acompanhe os vídeos e se você deixar o seu like e um comentário, eu vou saber que você está gostando desses vídeos e vou continuar gravando mais vídeos. Mas eu vou apresentar aqui para vocês um agendamento completo utilizando o Calem Pro. Eu espero que você esteja realmente gostando e para isso, deixa aí um comentário e deixa um like. Valeu? Muito obrigado e até o próximo vídeo, onde eu vou começar a mostrar o agendamento em si. Então, o agente está mostrando serviços, buscando consultando a disponibilidade do profissional e apresentando da maneira correta. O próximo passo é fazer o agendamento, beleza? Eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.